Olá, turma, tudo certo? Turmas, né, no plural, meus segundos anos, vamos lá. Vamos falar de período joanino, tá? Então, o período joanino, que foi o que exatamente? Bom, nós trabalhamos com vocês, né, o período napoleônico, então, naquele momento em que Napoleão está dominando a Europa, né, a Europa vira uma grande França, certo? E o que acontece? Portugal, né, está numa situação muito complicada, né? Por quê? Porque está prestes a ser invadida, né? Há essa ameaça, Napoleão deixa muito claro que invadirá Portugal, porém Portugal dependia economicamente da Inglaterra, né? De uma forma muito acentuada e não sabia o que fazer. Se ela rompia economicamente no bloqueio continental que o Napoleão impôs, né? Ou se ela se mantinha, né, aliada da Inglaterra, mas se ela se mantivesse alinhada a Inglaterra teria que lutar com Napoleão. E Portugal não tinha a menor condição disso, né? Então, nessa sinuca de bico, né? Como a Inglaterra tinha interesse em que Portugal se mantivesse com ela, por quê? Porque a Inglaterra estava economicamente bloqueada na Europa, então ela precisava de um escoadouro, de outros espaços de comércio. E aí ela olhou para a América, certo? Então o que ela pensou? Bom, eu protejo, né, a corte portuguesa e eu consigo comercializar lá no Brasil, né? Que eu, enfim, era né, uma colônia gigante, com grande potencial econômico, né? Prontinha para ser explorada. Beleza, então é isso que né, os ingleses vão propor. Bom, nós vamos proteger vocês, vamos enviar navios, vamos mandar frotas nossas para né, proteger os navios de vocês, levamos vocês até lá e vocês se mantêm com a gente, né? E a gente vai mandar algumas tropas para Portugal. Que não vai, enfim, Portugal vai acabar caindo, né, para a França, né? Inclusive a população portuguesa vai ficar indignada pelo abandono, né? Mas o fato, e tudo vai ser assim na última hora, as notícias demoram para chegar, é um diz-que-diz-que, é uma indecisão. O rei, né, porque a rainha, na verdade, era a rainha Maria, mas que ela já estava com uma situação de transtorno psíquico bastante acentuado. Então, o rei, na verdade, acabava sendo Dom João, Dom João VI, que era, assim, digamos assim, bastante. Tinha muitas dificuldades de tomar decisões. Então, ficou tudo para a última hora, foi uma correria. Então, é bem engraçado, assim, até meio pastelão, né, a forma como Portugal, então, né, a corte portuguesa, mais ou menos em torno de, sei lá, 3.000 e poucas pessoas, acaba se jogando num navio, nos navios, correndo, parece uma, enfim, uma loucura, e conseguem zarpar porque os franceses, né, já tinham enchido o saco de esperar e iam invadir, começaram a invadir Portugal, certo? Então, com isso, né, a corte acaba sendo transferida para o Brasil, certo? Então, são meses no mar, então todo aquele horror, né, que a gente sabe que não tinha conforto nenhum, né, as pessoas pegaram piolho, chegaram aqui tudo careca, rasparam o cabelo, né, quando a corte chegou aqui careca, as mulheres achavam que era moda, também quiseram rapar seus cabelos, e na verdade não era piolho mesmo, enfim, né? Então, basicamente, a gente vai ter essa transferência, né, de Portugal, basicamente, para, né, a sede, né, da corte vai vir para o Brasil, né, e vai optar por ficar no Rio de Janeiro, vai passar por Salvador, mas vai optar por se instalar no Rio de Janeiro. E aí é toda uma situação, porque não tem estrutura nenhuma, zero, né, para receber aquele monte de gente, então tinha que criar tudo do nada, não tinha nem casa para acomodar, então as melhores casas foram, né, enfim, confiscadas, né, para que os nobres portugueses, enfim, né, ocupassem essas casas. Então, basicamente, isso, pessoas assim, ó, foi uma coisa muito intensa, mas que teve um resultado fundamental para a história brasileira, certo? Vamos entender por quê. Basicamente, né, o Rio de Janeiro se torna, então, sede, vai ter que subir de patamar, não é só assim, colônia, né? Agora não, agora o Brasil vai se tornar Reino Unido de Portugal e Algarves, certo? Então, é o Reino Unido, já não é mais uma, né? Então, digamos assim, a elite brasileira, né, a elite que aqui vivia, começa, opa, né, a se empolgar com
com essa subida de status, digamos assim, né? Então, basicamente, a gente vai ver uma série de reestruturações, tanto da parte administrativa, não tinha nada, então tu tem que ter, né? Tu tem que ter parte administrativa, tu tem que ter prédio, tu tem que ter estrutura de engenharia, enfim, pontes, tu tem que ter universidade, tu tem que ter milhares de coisas para atender essas pessoas que estão chegando e que são acostumadas com uma corte europeia, digamos assim, certo? Então, basicamente, a gente vai ver que as próprias elites coloniais também vão se sentir atraídas nessa perspectiva, novos comportamentos, uma nova cultura, uma nova, né, tudo isso vai fomentar, trazer muitas diferenças, muitas mudanças no que era a colônia, né, brasileira então, né? Então, basicamente, né, em 1815 vai subir nesse patamar, mas antes disso, né, a família real portuguesa chega em 1808, nós vamos ter aí algumas situações de, digamos assim, contratuais, né, pactuais com a Inglaterra que vai ser importante. O que vai ser muito importante? A abertura, né, dos portos às Nações Amigas, que as Nações Amigas nesse período é a Inglaterra, na verdade. Então Portugal vai abrir os portos brasileiros, isso é um ponto essencial, isso marca o quê? O fim daquela perspectiva do exclusivo comercial, certo? Que, beleza, tinha rupturas, tinha lacunas, etc. Mas, via de regra, havia então a ideia do pacto colonial. Isso se rompe quando se abre os portos para os ingleses. E mais, os ingleses fazem acordos extremamente vantajosos para eles mesmos, obviamente, né? E vão exigir o quê? Que os seus produtos tenham uma taxa menor que, inclusive, os próprios produtos portugueses, certo? Então, se comprava mais baratos produtos da Inglaterra do que da metrópole, certo? Então, era muito vantajoso economicamente para a Inglaterra, certo? Bom, então esse é o primeiro ponto, né? E com tudo isso, a gente vai ter pouco a pouco esses interesses, digamos assim, né, dos brasileiros, né? Então, essa parte, entre aspas, assim, né, esses tópicos, eles não estão nesse capítulo, na verdade, né, com mais detalhes. Isso está lá na página 175. Tem, dentro do capítulo de período napoleônico, a gente tem uma parte que fala do Rio de Janeiro, tá? Então, vai falando sobre isso. Vai falando, então, né, que então, Portugal foi, então, né, acabou sendo ocupada, a família portuguesa e, né, toda a sua corte, nobres, etc., vieram juntos, certo? Em 1808, chegaram, né, em Salvador, depois foram para o Rio de Janeiro. Lá em Salvador, foi em Salvador ainda que se decretou a abertura dos portos, e isso, como eu falei para vocês, acabava com o exclusivo comercial. Bom, com isso também, outra situação foi que se retirou, né, a impossibilidade de manufaturas no Brasil, precisa ter lugar precisa produzir coisas para essas pessoas que estão chegando consumirem, certo? Então, em 1808 mesmo, se permitiu, só que claro, né, enfim, não era uma perspectiva de vamos industrializar a colônia, não é isso, mas para atender minimamente as exigências dessa corte, certo? Bom, então a gente tem então todos os tratados de 1810, que vai fazer essa questão da taxação que eu falei para vocês, né? Então, basicamente, a taxação, ela era bem mais barata para os produtos ingleses, então os produtos ingleses tinham uma taxa de 15%, os de Portugal 16% e de outros países 24%. Certo? Ou seja, os ingleses tinham vantagem. Bom, além disso, né, eles conseguiram várias outras situações, assim, de possibilidade de se alguma coisa acontecer, eles são julgados por juízes ingleses, enfim, uma série de situações, liberdade, né, de culto para os protestantes ingleses, uma série de situações. Bom, mas além disso, então, como eu disse para vocês, Portugal tem que estruturar, né, a corte portuguesa tem que estruturar minimamente o país para se tornar realmente uma sede, certo? Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar, então, em 1808 ainda o Banco do Brasil, né, coitado do Banco do Brasil de tão solapado, enfim, mas foi criado em 1808, exatamente para poder financiar esses processos todos, certo? Tem um banco, então, aqui. Então, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, para produzir a moeda, para produzir, né, o dinheiro, certo? E também tinha que ter uma série de coisas que vão, digamos, entre aspas, distrair, fazer parte da vida, né, da corte, né? Ou seja, vai ser criado o Jardim Botânico, certo? Então, espaços como, por exemplo, universidades, escolas, né? Escola de medicina, escola de engenharia, porque tem que atender essa gente toda, né? Tem que construir esses prédios todos, então tu tem que ter. Finalmente vai se ter uma faculdade aqui no Brasil, lembrando que na América Espanhola já temos desde o século XVI, certo? Bom, vai ser criado então a Academia Real Militar, então tem que, né, constituir todo esse corpo
de proteção, certo? A Academia Real de Belas Artes, né? A Biblioteca Real, a Imprensa Régia, depois vai ter o teatro, então uma série de coisas que vai de fato dar uma cara assim, né, de corte tropical, né, uma corte, né, tupiniquim, mas que vai, digamos assim, de algum modo atender essa situação, certo? Então, basicamente, a gente vai ter essa questão, a gente vai ter algumas situações de conflito também nesse período joanino, né? Então, Dom João vai invadir a Guiana Francesa em 1809, mas depois, lá no Congresso de Viena, acaba devolvendo, né? Também vai invadir a Cisplatina, né? Vai ocupar a região de hoje é o Uruguai, ampliando, então, essa região, certo? Então, basicamente, esses são os principais pontos. No próximo vídeo, eu falo um pouquinho mais sobre o final do período joanino, suas consequências e sobre a independência do Brasil. Até lá, então, se cuidem, agora mais do que nunca, tá? Beijo!